Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero entrar num assunto que eu gosto muito assim, e sinceramente eu não domino muito ele, mas eu aprecio muito, eu acho muito legal e eu tô sempre querendo estudar ele e tentar dominar mais, que é impressão 3D. Se vocês estavam acompanhando nosso Instagram, @parametrizado, vocês viram que na última semana eu imprimi isso aqui, ó, esse vasinho aqui. E eu até fiz um Reels, eu vou botar ele aqui pra vocês verem, que eu mostro todo o processo de como eu fiz a forma, depois eu coloquei pra imprimir e esse aqui foi o resultado final dele. E assim, eu sou apaixonado por essa coisa de impressão 3D porque é nela que a gente consegue pegar muitas das coisas que a gente faz paramétricas e consegue trazer pra vida real. Esse aqui, como eu falei, é a prova disso aí, tá? A gente fez lá esse vasinho, e aí a gente conseguiu trazer ele pra vida real com a impressão 3D. Cara, e pra fazer isso aqui, galera, pra fazer esse vasinho aqui, ele é muito fácil de fazer. Muito fácil. Ele é, assim, um dos clássicos do design paramétrico que a gente vê aí pelo YouTube, tá? De tutoriais do Grasshopper. É muito fácil, é muito simples, tá? E como vocês podem ver, ele nos traz um design bem legal, bem interessante. Então, esse aqui é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai replicar um desses vasinhos aqui. Ok? A gente vai fazer toda uma definição que aí depois vocês vão poder customizar do jeito que vocês quiserem. E aí depois que a gente faz esse 3D, eu vou levar essa nossa forma aqui pro Slicer, que é onde ele consegue fazer todos os códigos para a impressora 3D conseguir ler e imprimir. E aí depois eu vou colocar aqui na máquina, tá? Para fazer a impressão, certo? Então, olha só, se tu gosta de arquitetura, design, tecnologia, programação, cara, tu tá no lugar correto. Eu te convido a te inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui. E também já deixa o teu like, galera, porque o like de vocês ajuda muito o crescimento aqui do canal no YouTube. Então, assim, já deixa o teu like agora no começo do vídeo, certo? Que nos ajuda muito, beleza? Outra coisa, tá? Qualquer coisinha que vocês tiverem, qualquer dúvida, alguma coisa que deu errado no programa ou no Grasshopper ou na definição, alguma dúvida, sugestão também, alguma crítica, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, a nossa caixinha de comentários ela é aberta, tá? Vocês podem comentar o que vocês quiserem. Então fiquem bem à vontade para usar ela do jeito que vocês bem entenderem. Mas também, além aqui do nosso YouTube, a gente também tem o nosso Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e é o nosso principal meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela, ou eu aqui do outro lado da tela, depende do ponto de vista, tá bom? Então eu super recomendo que vocês nos sigam lá também para não perder nada do que tem aqui no nosso canal, certo? Bom, então é isso, vamos lá, vamos começar essa aula. Beleza, Riddle e Grasshopper já estão abertos e galera, como eu falei, isso aqui é um clássico, que isso aqui vocês acham em muitos tutoriais no YouTube, tá bom? Olha só, o que a gente tem que fazer? Se a gente der uma olhadinha nessa nossa forma aqui, tá? No que eu fiz, eu vou botar uma imagem também aqui para ficar um pouco maior. O que a gente tem? A gente tem basicamente um tubo, certo? É um tubo e ele tem essas ranhuras aqui, que são essas linhas, como vocês podem ver, certo? Então, qual que é o grande esquema? O grande esquema é a gente fazer essas linhas aqui. E são muito tranquilas de fazer, muito tranquilas mesmo. Como é que a gente pode partir para fazer essa nossa forma aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar e vou fazer um ponto aqui no Grasshopper, vou colocar aqui, ó, construct point. Por quê? Porque esse ponto aqui vai ser o meu ponto base. E quando eu pego o construct point, ele já põe aqui na origem. Então tá bom, tá ótimo. Nesse caso, como a gente não tem que posicionar em nenhum lugar, não é arquitetura que a gente tem que pegar e já colocar num lugar que já existe, não tem problema. Vamos botar aqui o construct point e partir dele. Agora que a gente tem um ponto, a gente vai ter que criar esse nosso tubo. Mas tem uma coisa, tem um detalhe. Eu acho que aqui na câmera não fica tão evidente. Mas olha só, aqui embaixo eu tenho um tamanho, aqui eu tenho outro e em cima eu tenho outro. Então aqui, ó, eu tenho 3 tamanhos, certo? 3 larguras, digamos assim. Beleza? 3, no caso, vamos pensar raios, porque isso aqui parte de um círculo, basicamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que definir 3 ou mais, tanto faz, círculos para que depois a gente consiga fazer essa forma aqui. O que eu quero dizer com isso? Ó, a gente vai ter... O que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó, a gente vai setar um ponto aqui no 0, vamos botar aqui, ó, que essa aqui é altura 0. Depois eu vou setar um outro ponto aqui, que é a minha altura 1, e depois 2,
tá bom? E para cada um desses meus pontos que a gente tem aqui, eu vou criar um círculo neles. Então eu vou vir aqui e fazer, nesse aqui, um círculo desse tamanho. Nesse outro eu posso fazer um círculo maior. Nesse último aqui eu posso depois fazer um círculo menor, por exemplo. Tá? Por quê? Porque esses círculos aqui, eles vão delimitar o tamanho, certo? Desse tubo. E ele vai ser variável. Como eu falei, ó, esse aqui ele é bem sutil, mas aqui no meio, ó, ele é um pouco mais larguinho. Ok? E o legal é que depois a gente vai conseguir mudar esses parâmetros, o que vai nos permitir fazer várias modificações e escolher várias formas para esse nosso tubo que eu estou chamando. Então, o que eu vou fazer? Ó? A gente precisa de 3 pontos. Eu vou fazer assim, ó, se esse aqui é o meu de origem e eu tenho esses meus 3 para cima, eu não vou setar 3 pontos aqui assim. Ó. Não preciso fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, vou pegar esse meu ponto original e eu vou mover ele com um move. Então, ó, se eu pegar meu ponto e botar com um move, ó, ele já move o meu ponto, tá bom? Ele pega o ponto e move para cima. Porque aqui o movimento que ele tem padrão já é em Z, 10. Então ele vai movimentar 10 unidades para cima. Mas eu quero setar isso. Eu vou setar aqui, ó, que eu quero que seja para cima, em Z. Só que agora, como eu falei, eu não quero que seja só um ponto. Eu quero que sejam 3 pontos ou mais, contando com esse primeiro. Então eu quero que sejam 2 pontos, 2 movimentações ou mais. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente poderia muito bem pegar aqui e colocar que eu quero esse aqui 5 de movimentação, depois copiar ele de novo e movimentar aqui. Aí, ó, eu tenho 3 pontos aqui. Só que essa aqui não é a melhor maneira de fazer. Vamos fazer uma maneira mais paramétrica, mais inteligente. Olha só. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma série de movimentos. E para criar uma série de movimentos, já vem um componente na minha cabeça, quando eu sempre falo isso, que é o Series. O Series, ele nos cria uma série numérica. O que é essa série numérica? Se eu pegar um painel e visualizar o output do Series, ele me cria isso aqui, ó. Uma série numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. E a gente consegue modificar essa série numérica. E a gente modifica com esses nossos inputs. Que no caso é o Start, o Step e o Count. O que é o Start? O Start é o primeiro número que ele começa. Nesse caso ali, ó, ele está como 0. Se eu botar aqui, ó, 2, ele começa com 2. Se eu botar aqui, ó, 10, ele começa com 10. Então ele vai ser a primeira posição, digamos assim. Eu quero que fique no chão nesse caso? Eu quero, então eu vou botar 0. Por quê? Porque 0 é o meu primeiro ponto, né? O primeiro ponto ele não move. Depois aqui, ó, eu vou ter o Step. O Step, basicamente, é o quanto ele soma, ó, o primeiro número com o segundo, tá bom? Para criar a minha série numérica. No caso, né, é todo esse Step. Step seria a passada dessa nossa série numérica, tá? Então, nesse caso, ó, ele tá sempre somando 1. Ok? Mas eu posso mudar. Se eu quiser fazer com que ele some 2, eu boto aqui, ó, o número 2 e agora, olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu quiser botar aqui, ó, 3, ó, 0, 3. Então é quase como se fosse uma tabuada. Se eu pegar aqui esse primeiro valor e colocar aqui, ó, a gente tem tabuado. A gente consegue fazer tabuado aqui. Nesse caso eu quero que seja 0. E esse valor, tá? Eu quero mudar ele. Eu quero que ele seja modificável depois. Então eu vou fazer um slider, porque o slider é muito mais dinâmico. Vou botar aqui, ó, de 1 até 10, tá? Esse aqui é o atalhozinho, ó, 1 menor que 10. Aí, olha só, quando eu mudo o meu slider, essa minha série numérica, ela também muda. Tá bom? E no final, aí que vem o grande esquema. A gente consegue escolher quantos números a gente quer. Se eu pegar aqui, por exemplo, aí disser 1, ele me gera um número só, que no caso é o próprio começo. Se eu colocar 2, ele me gera, ó, o primeiro e o segundo. Se eu colocar aqui, ó, 500, ele vai me gerar 500 números. Certo? Então, esse aqui vai nos dizer quantos daqueles nossos círculos a gente vai ter, que no caso vão ser os nossos pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou também utilizar um slider, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui. Aí, ó, a minha série se torna uma série mais dinâmica para a gente mudar. Ok? Agora que eu criei essa minha série numérica, eu vou pegar e colocar ela, ó, no meu movimento em Z, para cima. E aí, olha só. Agora eu tenho vários pontos movimentados para cima. Por quê? Porque ele pega cada um desses números e ele faz assim, ó. Eu vou pegar, então, esse meu ponto e movimentar ele em 0. Nesse caso, ele vai ficar no chão. Vou pegar o ponto e movimentar em 5. O mesmo em 10. E assim vai indo.
Na verdade, é o contrário, né? Ele pega esses valores e ele faz assim, ó. Primeiro, o 0 vai passar para cá, depois o 5, 10. E tudo isso, ó, fazendo o movimento do ponto. Do ponto, do ponto, do ponto. Beleza? E aí o legal é o seguinte, ó, se eu mudar aqui na frente, ó, a gente consegue escolher o espaçamento entre esses pontos e também a quantidade deles. Ó. Show de bola, né? Beleza, agora o que a gente tem que fazer é criar os círculos e a gente consegue criar ele com o Circle, que é o componente mais básico. O Circle, olha só, ele já me cria um círculo lá na origem. Se eu indicar que eu quero que esses pontos aqui sejam a base do meu círculo, posso vir aqui e colocar. E olha só, ele criou um círculo para cada posição do meu ponto. E o legal é que, como vocês sabem, se a gente mudar isso aqui, ó, todos os círculos eles mudam de posição, quantidade também. Tudo paramétrico, certo? Ok, aí agora o que vem? A grande jogada e o que me deixa essa definição aqui, esse projeto bem legal, é esse nosso raio. Por quê? Porque no raio a gente consegue setar o tamanho dos círculos. Mas se eu vier aqui, ó, e colocar um slider, passar para cá, eu consigo, ó, de maneira paramétrica escolher o tamanho deles. Só que eu estou colocando só um valor para esse meu círculo, certo? E esse valor aqui ele vai setar para todos. O que eu quero? Eu quero que eu tenha vários valores para os meus círculos. Então eu poderia muito bem, ó, colocar aqui, ó, vários sliders e ir setando o tamanho deles. Mas essa não é uma maneira muito esperta de fazer isso, porque demora. Demora. E se a gente mudar os valores aqui, ó, já vai quebrar tudo. Vai dar muito problema. Então o que eu vou fazer? E o que eu fiz? Eu utilizei o Graph Mapper, que basicamente é como a gente usa gráficos para mudar a geometria. A gente tem um vídeo no canal aqui sobre isso, eu vou botar aqui o flyer para vocês depois darem uma olhada, porque é muito importante. Eu vou vir aqui, ó, e pegar o Graph Mapper. Agora eu tenho que alimentar esse gráfico com valores, para ele passar na função e depois nos retornar um número. E onde é que podem vir esses valores? Eles podem vir aqui do nosso series, mas não especificamente do output, mas desse nosso slider aqui. Por quê? Porque eu vou utilizar um parecido com o series, chamado range. Ok? Por que eu vou usar o range? Porque o range ele funciona melhor com o Graph Mapper, tá? E existe um motivo para ele funcionar melhor com o Graph Mapper, mas não vou tocar nisso agora. Assistam lá o vídeo sobre gráficos. Vou pegar então aqui ó, e dizer que eu quero esse número, mas sempre lembrando que tem aquele esqueminha. X menos 1. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu não vou botar aqui não, tá? Eu vou seguir um dos mantras do Grasshopper e eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, x minus 1. Esse x minus 1, ele pega esse número e diminui 1. Então, ó, no input eu tinha 6, agora eu vou ter 5. Passei ele aqui pelo meu number, tá? E agora eu vou passar esses meus números, ó, que ele gerou pelo meu graph map. Beleza. Agora ele vai passar os números pela função, eu vou pegar o output e colocar aqui no meu círculo. Quando a gente faz isso, ó, ele pega, ele põe ali, ó, os nossos círculos, mas eles ficam muito pequenos. Porque o output desses valores na função são muito pequenos, olha só. Olha o tamanho desses raios aqui, ó. É menos de 1 unidade. Nesse caso, eu estou usando em metros, ok? Então, ó, ele está aqui, ó, 0. Putz, não é nem 1 metro isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remapear meus números. Vou vir aqui, ó, e eu pegar o Remap Numbers e remapear esses meus números. Léo, o que é remapear número? Não te preocupa, vai sair um vídeo, tá? Em breve sobre remapear números. Então, se você está vendo esse tutorial aqui, já dá uma olhadinha no canal para ver se não tem já um tutorial sobre isso aqui, porque é muito importante a gente entender esse conceito de remapear números dentro do Grasshopper. O que eu vou fazer? Vou passar aqui a minha série de números, eu vou usar um bounds para ele pegar o domínio original, e aqui no meu target eu vou dizer qual que é os números que eu quero que ele coloque, qual que é o novo intervalo numérico. Eu vou construir um domínio novo, construct domain, que é um intervalo numérico, e dizer que meu intervalo numérico, ele vai, vamos lá, vou botar aqui, ó, de 0 até 10.0. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu quero que ele vá de 0 até 8.4. Tá bom? Vou pegar isso e colocar agora e ele chega e remapeia meus números. Léo, não entendi. De novo, gente, não se preocupa agora, tá? Só segue o que eu fiz. Quando sair lá o vídeozão no canal sobre o Remap Numbers, aí eu super recomendo que vocês olhem esse vídeo aí, tá? Então, ó, vou pegar agora isso aqui, passar pra cá. E aí, ó, já aumentou. Ficou bem grande aqui esses nossos círculos. E o mais legal é que, ó, se a gente muda o gráfico, ele muda o tamanho dos raios do círculo, que é muito, 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 muito legal. Beleza. Agora,
tá? Para muitos de vocês que já assistem o canal, você deve pensar, então agora ela vai vir aqui, ó, e vai fazer um loft para fazer a superfície. É também uma maneira de fazer, mas para a gente conseguir fazer essas ranhuras aqui, ó, a gente não vai usar o loft nesse momento. A gente tem que fazer uns passos antes. Olha só, o que eu quero fazer? Agora que eu tenho aqui, ó, todos esses meus círculos aqui, com raios diferentes e todo ele paramétrico, o que eu vou fazer? Eu vou dividir eles, ó. Eu quero dividir eles em alguns pontos, alguns segmentos, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero pegar esses meus pontos aqui e eu vou conectar eles, tá? Entre os meus círculos. Então eu vou fazer assim, ó, vou pegar esse meu ponto, eu quero que ele passe para cá e depois que ele passe para cá. Depois esse para cá e para cá. Depois esse para cá e para cá. Tá bom? Então eu quero ter, né, toda essa grelha, digamos, por fora, tá? Todo esse contorno assim na altura. Por quê? Porque depois a gente vai utilizar isso para fazer a superfície. Então, como eu falei, ó, primeiro de tudo, dividir os círculos em pontos. Eu vou vir aqui e usar o Divide Curve. Vou passar para cá o Divide Curve. E aí, olha só, ele veio e dividiu todos os meus círculos ali, cada um em 10 segmentos, independente do seu tamanho. Aí agora eu vou utilizar o componente NURBS Curve. Porque no NURBS Curve, se eu der uma série de pontos, ele vai pegar lá e vai conectar uma linha entre esses pontos. E é o que eu quero que aconteça. Só que olha só, se eu pegar esses meus pontos e passar para cá, ele vai fazer, ó, um círculo, quase que um círculo de novo. Isso por causa da organização dos dados que a gente tem aqui na nossa árvore de dados, tá bom? Do jeito que ela está organizada, não é a maneira correta para a gente conseguir fazer ele, ó, de cima para baixo. Mas tem um componente que arruma isso, chamado Flip Matrix. Se eu pegar essa minha árvore e passar pelo Flip Matrix, ele vai mudar, ó, a sua forma. Ó, ele já mudou. E aí quando a gente muda, tá? E isso aqui é bem controlado, tá? Porque nesse caso a gente sempre usa o Flip Matrix. E eu passar pelo NURBS Curve, agora sim, ó, ele pegou e fez nesse sentido, né, em Z, esse contorno. Uma outra coisa, tem o NURBS Curve, mas também tem o Interpolate, se vocês quiserem ter mais controle, ou mais, digamos assim, que fique mais próximo desses nossos círculos. Por quê? Porque o NURBS Curve, ele interpola, ele não chega perto do ponto. Mas, se eu passar o Interpolate, ó, agora ele passa exatamente no ponto. Então fica aí para vocês, ó, duas opções, ou NURBS Curve ou Interpolate. Eu vou usar o Interpolate, certo? E aí olha só que legal, a gente tem agora essa nossa estrutura, digamos assim. Mas Léo, o teu, ele tá indo assim curvo, né? As tuas curvas aí, que são essas curvas que vocês estão vendo aqui, ela não tá reta, ela tá curva. Como é que tu faz isso? Aí que vem a grande jogada. O que eu vou fazer? Tá? Olha só, antes da gente dividir essa curva aqui, eu vou até dar um espaço. Eu vou pegar esses meus círculos base e eu vou rotacionar eles. Eu vou girar cada um deles. Por quê? Porque olha só, se eu tenho aqui um círculo, tá? Vou fazer bem simples aqui, ó, um em cima e um embaixo. E eles estão na mesma posição, eles não estão rotacionados. Se eu dividir um ponto aqui e um ponto aqui, ele também divide no mesmo lugar, certo? E aí quando a gente vem ali e faz aquela ligação, ele liga ali uma curva retinha. Mas o que acontece quando a gente pega, por exemplo, esse nosso círculo aqui e a gente faz uma leve rotacionada nele? Quando a gente faz uma leve rotacionada, o ponto inicial desse nosso círculo já não fica no mesmo lugar que o de baixo. Então o que acontece? Para esse meu círculo de cima, aqui vai ser o primeiro ponto da divisão, mas no outro continua naquele mesmo lugar, que é esse ponto aqui. E aí quando a gente pedir para ele ligar, ele vai fazer assim, ó. E consequentemente, ó, esse com esse aqui de baixo com esse aqui, certo? E aí, com isso, a gente cria uma forma que, inclusive, já foi aqui do canal, que o Wallace ele fez um vídeo falando sobre coordenadas polares, que ele cria um projeto muito parecido com isso. E aí, o mais legal é que a gente consegue chegar no mesmo resultado com duas técnicas diferentes, tá? Eu vou botar aqui também no vídeo a thumbnail desse vídeo para vocês darem uma olhadinha. Então, eu vou rotacionar esses meus círculos. Eu vim aqui usar um Rotate, tá bom? Eu quero rotacionar esses meus círculos aqui, certo? Mas eu quero utilizar o próprio ponto central deles. Eu quero que o centroide deles, nesse caso, esse mesmo ponto aqui, seja o ponto de rotação. Eu vou vir aqui, ó, e utilizar o área. Por
que o área, ele nos exporta o ponto central daquele nosso círculo. Vou vir agora, ó, pegar o centroide, passar para cá. E aí, aqui no rotate, opa, ó, já troquei. Aqui é o ângulo, aqui é o plano. Ó, isso que eu quero que o centroide esteja no plano. E aí aqui no rotate a gente tem um ângulo de rotação. É o quanto eu quero rotacionar. Só que isso aqui cai na mesma coisa que aconteceu aqui atrás, ó. Se eu botar um slider, por exemplo, de 0 até 360, ele vai rotacionar igual, todos. Só para vocês entenderem, eu vou botar aqui, ó, endpoints. Tá vendo esse pontinho, ó? Esse é o começo do círculo. Se eu rotacionar ele, ó, o ponto, ele também gira junto. Então vocês conseguem ver, ó, que todos os pontos estão rodando juntos, porque eu tenho um valor de rotação só. Então, olha só, eu vou ser esperto. Eu vou aproveitar todo esse esquema aqui atrás, todo o esquema, literalmente, para fazer uma nova função de rotação utilizando o gráfico. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é mudar esses valores aqui, porque agora eu quero que o intervalo esteja entre 0 e eu não vou botar tanto, eu vou botar... Não, na verdade eu vou botar tanto sim, vou botar 360. Ctrl C, Ctrl V. E eu quero que ele gire entre 0 e 360. Ok? Aí agora os números são todos remapeados. Eu vou passar agora isso aqui pelo meu ângulo. Só que tem uma coisa muito importante, muito importante. Porque aqui no ângulo, tá? Ele está calculando por radianos. E a gente entende ângulo como graus. Vou vir aqui, ó, botão direito e colocar degrees. Quando a gente faz isso, certo? Agora ele está entendendo que isso aqui é um ângulo. Então, no caso, a gente tem 8, 83, então é 8 graus, 83 graus, 256 graus, tá bom? Só para vocês verem agora, eu vou pegar aqui ó, o endpoints novamente para ver o começo. E aí, olha que interessante. Ó. Agora eles já não estão, certo? No mesmo lugar. Por quê? Porque agora a gente está rotacionando um círculo de cada vez. Pois assim, ó, eu vou afunilar um pouco ó, a rotação para vocês entenderem. Estão vendo ali? Olha só. E aí que vem ó, o meu desenho. Entenderam? Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses meus círculos e passar pelo meu divide curve. E aí, olha o que acontece. Ó. Deixa eu apagar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem. Ó, estão vendo? Foi isso que eu fiz. Ó. Tá? Eu fiz essa rotação para conseguir ter esse meu efeito aqui, ó, de vai e vem. E a gente consegue setar o quanto eles rotacionam a partir do gráfico, ó, porque se eu mudo o gráfico, ele muda também a forma que ele está rotacionando, certo? Que é tudo a partir de um gráfico. Lembrando, galera, se o negócio do gráfico não está muito claro, eu super recomendo que vocês assistam a nossa aula sobre gráfico e forma. Tá? Uma outra coisa muito importante é que aqui no Divide Curve eu consigo escolher a quantidade de curvas que a gente vai ter aqui no N, porque é a quantidade de pontos que a gente está dividindo. Se eu vier aqui e colocar de 1 até 100, vamos exagerar um pouco, a gente consegue setar ó, quantas curvas vão ter. Pô, assim fica legal, hein? Assim fica show de bola. Tipo um pendente, assim, ó, isso que é muito legal, ó, já muda tudo. Isso aqui poderia muito bem ser um pendente já, pela forma que a gente criou. Não mais um vasinho que nem eu fiz para eu plantar uma planta aqui, certo? Então isso que eu acho muito legal do design paramétrico. Mudando os parâmetros a gente consegue ter vários resultados. Eu gostei disso, tá? Mas eu vou botar um pouco menos, vou botar só 40. Bom? Então ó, vem aqui, eu mudo também o ângulo disso, certo? O quanto ó, ele vai rotacionar, pode rotacionar muito ou pouco, pode ser uma coisa um pouco mais suave, certo? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque ainda falta um passo bem importante. Bom, agora que a gente tem essas nossas linhas aqui, vocês estão pensando, então agora o Léo vai vir aqui e ele vai dar um loft para ligar tudo. Vem aqui agora e vai fazer um loft para ligar tudo. Poderia fazer, tá? Poderia fazer. Mas olha só, se vocês derem uma olhadinha aqui no que eu fiz, vocês conseguem ver que tem uma reentrância. Ele é vazado aqui no meio. Se vocês olharem em planta, ó, ele é vazadinho no meio. Certo? Então não é só a linha. Tem aqui tipo um afundado aqui. Correto? Como é que eu fiz isso? Bom, aqui é um processo que ele não é tão intuitivo. Mas o que é? Se a gente der uma olhadinha em planta, vamos ver, eu vou olhar essa minha impressão em planta. O que ela é? Ela é uma coisa mais ou menos assim. Ó. A gente tem isso, só que redondo, né? Imagina que é redondinho, bonitinho e tal. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, as minhas linhas que
estão aqui por fora, certo? Todas elas que estão, digamos assim, na maior distância, opa, essa aqui não. As que estão mais para fora do meu centro são essas aqui. E eu tenho também as que estão para dentro do meu centro, que são essas aqui, ó. Tá? Que estão no vale, digamos assim. Se a gente for enxergar isso aqui, é uma função senoide, correto? O que eu fiz então? Eu peguei essas minhas linhas aqui e eu meio que dei uma escala nelas. Eu fiz um scale delas para dentro, ó, em direção a esse meu ponto. Tá? Eu fiz esse scale, depois eu rotacionei. Por quê? Porque se eu desse só um scale, eu teria... Ó, o meu ponto central está aqui. Se eu desse só um scale para dentro, eu teria depois a minha linha aqui, ó. Certo? Mas para fazer para fazer esse afundado aqui, para fazer essa reentrância, eu tive que também rotacionar ela, tá? Para todas as linhas que eu tinha aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um componente que acho que muitos de vocês não conhecem, mas ele é muito bom, que é o Scale NU. O Scale NU é um não uniforme scale. Então a gente consegue dar escala nos eixos que a gente escolhe. Por exemplo, se eu pegar aqui as minhas curvas e colocar no G, ele não faz nada. Mas a gente tem a opção de fazer, ó, X, Y e Z. O que isso significa? Se eu vier aqui e colocar de 0 até 1.00, e eu colocar aqui, ó, 1 em X, vai ficar do mesmo tamanho. Mas se eu diminuir, ó, ele vai fazer uma escala, mas só no eixo X, ó. Vocês estão vendo? Que ele está pegando e dando essa achatada só em um eixo. Assim como eu posso também fazer no Y e também posso fazer no Z, que é na altura. Tá bom? E é isso aqui que eu fiz. Eu fiz só em Y e em X. Eu não queria que ele mudasse a minha altura, tá? Só queria que ele mudasse no plano, XY. Certo? Aí, olha só o que a gente tem. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma simplificada, tá? Pra vocês verem. Olha só, vocês estão vendo que agora a gente tem uma linha de fora e uma linha de dentro? Foi isso que eu fiz com o Scale. Tá bom? Que é isso aqui que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Que tem ali o ponto externo e o ponto interno. E aí, agora eu vou rotacionar, tá bom? Essas minhas linhas. E essa rotação é muito simples, ó. Eu só usei um rotate. E aí eu coloquei um ângulo só. Eu não coloquei ângulos diferentes. Vocês podem, se vocês quiserem, ó, pegar novamente isso aqui e botar um ângulo diferente. Eu vou botar o mesmo ângulo. Vou botar aqui, ó, de 0 até 360. Vou passar para cá e botar em degree. Aí, ó, eu rotaciono só todas elas no mesmo ângulo, tá bom? O que é perfeito nesse caso. Ok? Agora que vem o esquema. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma curva externa, olhando em planta, e uma curva interna, que foi rotacionada. Vou fazer assim, ó, vou mudar os layers. Vou botar aqui, ó, as externas e as internas. O que eu quero fazer agora? Agora eu vou ter que juntar essas minhas duas listas. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma lista de curvas externas, ó, planar curve, planar curve, planar curve, e uma lista de curvas internas rotacionadas, ó, planar curve, planar curve, planar curve. Só que se eu juntar as minhas duas listas aqui, vai dar um problema. Por quê? Porque ele vai juntar a primeira lista inteira, depois ele vai juntar embaixo a segunda lista. E depois, quando a gente quiser fechar a superfície, vai dar muito ruim, muito ruim. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um weave. O que é esse weave? Tá? Esse weave é como se fosse um entrelaço, só que é um entrelaço a partir de dados. O que acontece? A gente tem aqui, ó, a minha primeira lista, que é essa daqui, e a minha segunda lista, que é essa daqui. Tá bom? E eu tenho aqui, ó, a minha primeira curva, a minha segunda e a minha terceira. E aqui também eu tenho a mesma coisa, a minha primeira, a segunda e aí depois sucessivamente, né, para as duas. O que o weave faz? O weave, a gente dá duas listas e a gente dá o padrão. Eu posso dizer então que eu quero juntar essa minha lista com essa minha lista e eu quero que o padrão seja primeiro da primeira lista, primeiro da segunda lista, segundo da segunda lista e assim vai indo. Então ele vai fazer basicamente o seguinte, ó. Ele pega o primeiro, segundo, terceiro, quarto,
quinto, e assim vai indo. Como é que ele funciona? Eu tenho que dar a lista 0, eu vou botar essa minha primeira lista, a lista número 1, e o pattern. Nesse caso, ó, é um e o outro, um e o outro, um e o outro. Vou pegar aqui, ó, e colocar então o meu padrão, 0 e 1. Tem também um vídeo sobre patterns, eu super recomendo que vocês assistam para entender essa lógica aqui no Grasshopper. E aí, quando eu faço isso, ó, ele vai lá e ele junta as minhas duas listas, mas agora junta da maneira que eu quero. Se a gente ver aqui, ó, com o list item, olha só, eu vou diminuir também o meu número aqui, ó. O que teremos? Ó? A gente vai ter a primeira curva aqui, aí se eu ver aqui, ó, a minha segunda tá aqui, depois a minha terceira, depois a minha quarta, e assim vai indo. Bom? Se eu vier aqui agora e usar o Loft, agora sim, ó, finalmente, vamos usar o Loft. Olha só, ele vem e aí ele cria toda aquela superfície entre aquelas minhas linhas. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir um pouco, aumentar um pouco a minha rotação, ou diminuir, não, diminuir, isso mesmo, e aumentar o meu número de linhas aqui. Tá? Olha o que a gente tem agora, vocês estão vendo que ele está indo para dentro? Por causa daquelas minhas linhas. Eu vou diminuir aqui a minha rotação. Ó, agora sim, ó. Estão vendo onde é que tá vindo essa minha reentrância? Ó, dei uma olhadinha aqui e dei uma olhadinha no que eu tenho. Foi por aí, certo? Foi por aí. Ok? Aqui no Loft uma coisa muito importante, ó. Botão direito, Loft Options e Closed Loft. Closed Loft ele pega a última e liga com a primeira, tá? Se vocês verem aqui, ó, se vocês derem uma procurada, o Loft, ó, ele não junta, ele vai ficar aberto. Deixa eu botar aqui, ó, ele tá aberto, porque esse aqui é o primeiro, esse aqui é o último. Eu venho aqui, ó, Closed Loft, pronto, fechou. Certo? E aí com isso a gente já tem a nossa forma base aqui, desse nosso objeto. Agora que chega a parte mais legal, que é a gente customizar aqui esse nosso objeto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, colocar um Custom Preview, vou botar aqui. Eu vou botar uma cor branca, essa daqui. Eu vou vir agora aqui, ó, para minha Rendered, que é essa minha vista aqui escura, que eu adoro, tá bom? Aí agora eu vou brincar com essa minha forma. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou mudar, talvez, a minha quantidade aqui, ó, de círculos que eu posso ter. Isso aqui, ó, lembrando, ele muda a quantidade de pontos, consequentemente, ó, ele pode mudar também a minha altura, tá? A quantidade, ó, isso aqui ele vai deixar mais alto ou mais baixo, vocês podem escolher também, tá? Os dois aqui, ó, eles nos ajudam a escolher a altura. Esse aqui com os pontos fixos, então ó, ele vai só escolher a distância entre eles. Esse aqui escolhe a quantidade de pontos. E esse aqui eu fiz ele muito grande, tá? Eu acho que vai ficar legal, mas agora eu quero fazer uma versão um pouco menorzinha. Então é isso que eu vou tentar fazer. Então eu vou talvez diminuir aqui, deixar 5 pontos, mas eu vou talvez botar aqui um pouco menorzinho. Certo? Vou vir aqui agora e mudar o meu gráfico, tá? Eu quero fazer uma coisa um pouco mais parecido com um copo dessa vez. Ó, olha que legal que fica isso aqui, ó. Olha que massa. Pô, esse aqui já fica show de bola. Não é o que eu quero, tá? Mas só para vocês entenderem as muitas possibilidades que a gente tem de fazer isso aqui. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui nos gráficos e achar aquele que me apetece mais. Ó, esse aqui já é uma coisa que eu acho já interessante. Talvez se eu vier aqui, ó, com o meu Bezier, eu consigo ter mais controle. Tá, agora tem isso aqui. Eu posso também mudar aqui, ó, o quanto ele vai abrir, qual é o raio mínimo e o raio máximo. Tá, então ó, esse aqui é o máximo, esse aqui é o mínimo. Se eu trocar, ele inverte daí também a relação. Ó, agora ele vai afinar ali no meio. Tem isso aqui. Eu tenho também, ó, a rotação, certo? Daqueles os meus círculos, bom? Que também geram as minhas curvas, tá? Mas agora, ó, eu tenho que dar uma aumentadinha aqui, ó. Aí ele começa a fazer, olha só que loucura. Ó, agora ele já começa a deixar mais parecido com isso aqui, ó. Então agora eu aumentei aqui e ele já deixou, ó, bem curvo, tá bom? Aqui também, ó, o quanto dessas linhas eu vou querer, tá? Uma coisa um pouco mais simples, vocês podem seguir também, ou uma coisa um pouco mais complexa. Sempre lembrando, né, galera, que quanto mais detalhe, vai
levar mais tempo para ele poder imprimir. Também aqui, ó, o Scale NU, o quanto, ó, vai ficar essa reentrância, pode ser uma coisa bem marcada ou uma coisa muito suave, ó. Muito suave mesmo. Eu acho isso aqui bem interessante. E também, ó, a rotação, ó, o quanto ele vai rotacionar. Isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Não pode ser uma rotação tão grande. Eu até coloquei na 360, eu vou até mudar, ó, não precisa ser tanto. Eu vou botar 30. Vamos ver, ó. 30, ainda fica muito, mas tudo bem, já é um pouco menos. Tá bom? Então agora vocês têm tudo isso aqui para vocês poderem modificar e criar o objeto de vocês. Beleza, agora eu fiz aqui, ó, já escolhi o meu design, ele vai ser esse daqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que deixar ele um pouco mais parecido com o que vai ser o objeto final, porque o que a gente tem aqui, ó, é uma superfície só. Isso aqui não tem espessura, e a gente sabe que tem que ter espessura, né? Isso aqui é uma parede, isso aqui que eu imprimi. Então o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou usar um componente muito legal chamado Shell Polysurface. O Shell Polysurface, ele é um componente assim, ó, incrível, ele é do plugin Pufferfish. O que ele faz? Basicamente, se eu tiver aqui, ó, uma caixa, tá, no meu Grasshopper, eu referenciar ela aqui, ó, como um B-Wrap, trazer ela do meu Rhino para o meu Grasshopper e dizer que, olha só, eu quero criar, e aí dizer, olha só, eu quero criar uma polissuperfície utilizando esse meu B-Wrap, e aqui, ó, eu vou colocar um índice da minha face que eu quero remover. Se eu vier aqui e colocar 0, olha só o que ele cria. Ele pega e ele vaza todo esse meu sólido a partir da face. Então, de resultado final, eu tenho isso aqui, ó. Certo? Ele selecionou essa face e ele vazou todo aquele meu sólido ali. Eu posso mudar, ó, se eu quiser botar 1, agora ele vai vazar essa minha face aqui do lado. E o mais legal é que eu consigo escolher também a espessura dessa minha casca. Se eu colocar aqui, ó, de 0 até 2.0, eu consigo determinar ela aqui, ó. Tá bom? Isso é muito legal. E eu vou usar essa mesma ideia aqui nessa minha forma. Só que o problema é que ela é uma superfície única, por enquanto. Eu tenho que criar uma polissuperfície. Basicamente, eu tenho que fechar ela. Eu tenho que fechar o topo e embaixo. Eu vou utilizar o Cap Hose para isso. O Cap Hose, olha só, ele pega aquela minha superfície e ele coloca uma tampa em cima e embaixo. Tá? Basicamente, ele está fechando os buracos, certo? Isso que eu acho muito legal. Se eu vier agora pegar isso e colocar no meu Shell Polysurface, olha só, ele veio e ele fez toda aquela minha casca, só que o problema é que ele fez embaixo, aqui, não é o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa minha face A2. Acredito que seja A2. Beleza, aquela ali de cima. O único problema é que, olha só, a espessura ela ficou muito grande aqui, que nem eu tinha colocado antes. E aí o offset da superfície dá uma bugada e ele não consegue fechar. Então eu vou diminuir essa espessura, eu vou botar 0,25. Aí, olha só, bem bonitão, ele criou toda essa casca aqui nessa minha forma. Tá? E aqui eu tenho já o meu estado final. Se eu der um bake, eu tenho todo aquele meu design no meu Rhino. Beleza. E com isso a gente já acaba toda a nossa parte de design. O Grasshopper já não precisa mais entrar aqui porque a gente já decidiu a nossa forma final. Se vocês não ficarem contentes com a forma final, não tem nenhum problema. É só vir aqui, ó, deletar ela e começar a fazer de novo. Mas uma coisa que vai acontecer é que o seguinte, ó, esse processo do Shell, ele é muito pesado. Muito pesado, ele não é tão simples assim. O que eu recomendo? Vamos colocar um DataDem aqui. Esse DataDem, o que ele faz? Ele para o processamento. Basicamente, tudo que eu atualizar aqui atrás da minha definição não vai afetar esse outro lado aqui depois do DataDem. Só vai afetar quando eu vier aqui, ó, e clicar. Basicamente, eu estou segurando a minha informação. Quando eu quiser que ela passe, eu vou lá, aperto, aí ele vai processar. Ok? Então, coloquem isso aqui e aí vão lá e de novo, ó, mexam aqui, mudem os parâmetros, achem a forma que vocês querem. Certo? Quando vocês ficarem contentes, cliquem, venham aqui no Shell Polysurface e dão um bake. E aí, ó, ele vai fazer todo o produto final aqui no Rhino. Beleza, então
já finalizamos por aqui essa parte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai exportar ele para o nosso Slicer, que é basicamente um programa que lê a forma e traduz, né, em código para a impressora conseguir imprimir. Como que a gente faz isso? Olha só, primeiro de tudo, vou pegar aqui, ó, selecionar